Salve pessoal da Unidade Escolar Afonso Mafrense de Altos, especialmente a turma da sexta etapa do EJA. Hoje iremos iniciar a correção da atividade referente à terceira avaliação de Geografia, que retrata justamente dos conceitos básicos da Geografia. O primeiro deles que iremos trabalhar é o de paisagem. Então, o conceito de paisagem é tudo aquilo que a visão alcança, de acordo com um dos geógrafos renomados brasileiros, Milton Santos, e que os sentidos podem captar, como o tato, o olfato, o paladar, a audição. Então, representa um dos aspectos mais notórios e necessários para a compreensão do mundo em que vivemos. Então, a paisagem, dentro da geografia, a paisagem é vista conforme a percepção subjetiva de cada um. Cada um de nós possuímos uma compreensão da paisagem. Então, a paisagem, como trata aqui o item B e o item C, é dividida em paisagem natural e paisagem geográfica. Alguns chamam de paisagem geográfica ou paisagem humanizada ou paisagem cultural. A paisagem natural, na letra B, é chamada de primeira natureza. Por que primeira natureza? Porque foi criada pela própria natureza, que não teve intervenção humana. É qualquer tipo de ambiente que não sofreu a influência do homem, mantendo-se preservados todos os elementos e características típicas da natureza, aquela que o homem não alterou. Exemplo, como lagoas, rios, igarapés, florestas. Então, onde o homem, mesmo habitando e tocando, se ele não alterou, ele não desmatou, não construiu nada ou não degradou, é chamado de paisagem natural. E a paisagem geográfica é chamada de segunda natureza. Ao contrário da paisagem natural, trata-se de qualquer ambiente que sofreu influência e modificação humana, aquela que o homem alterou. Exemplos são as cidades, os bairros, as ruas, as avenidas, os diques, os viadutos, as barragens e etc. Então, o homem, ele alterou a paisagem natural, que é chamada de primeira natureza, e construiu uma nova paisagem, que é artificial, de acordo com as suas convicções. Então, deu um modelo concreto de produção de acordo com as suas necessidades de sobrevivência. Ficou claro? Então, paisagem natural, aquela que não teve alteração humana, que foi que a natureza criou, e paisagem geográfica foi aquela que a natureza criou. A terceira questão, vocês irão realizar uma pesquisa em qualquer fonte você possa conseguir, de preferência, fotos antigas da família, mostrando determinada paisagem, em que você consiga evidenciar as mudanças ao longo do tempo. Como meu exemplo, eu trouxe aqui para vocês algumas paisagens. Exemplo aqui da Avenida Paulista de São Paulo, durante o século 17 e 18, era neste formato. Durante o século 19, durante o século 20, em metade do século 20 até os dias atuais. Perceba que ela foi mudando de uma característica mais agrária até uma cidade grande e urbanizada, como uma metrópole. Então percebemos que as paisagens, elas não são imutáveis, elas não são permanentes, elas se modificam ao longo do tempo, ainda mais com a interferência do homem. O homem é um agente que promove essas mudanças na paisagem de maneira acelerada. Outro exemplo é a Avenida Frei Serafim, em Teresina. Observe essa imagem antiga durante os anos 60 da Frei Serafim e nos dias de hoje. Percebe que lembra um ar mais agrário, que lembra um ar mais urbanizado. Um exemplo também de paisagem natural que a própria natureza se encarrega de modificar. No mesmo ano, a mesma paisagem, claro, aqui durante a cidade superior, durante o período de estiagem, a vegetação ela se torna mais seca, acinzentada, e aqui durante o período de chuva ela se torna mais verde, mais abundante. Outro exemplo de Teresina, na metade do século 20, um modelo mais agrário, e nos dias de hoje, um modelo muito mais urbanizado. A quarta questão, vocês vão exercitar um exercício, vocês vão ter que sair na sua rua ou próximo e descrever como você percebe tanto a paisagem natural como a paisagem geográfica. Faça alteração na atividade, esqueci de colocar aí, geográfica. Aí você vai descrever
como é entre 5 a 10 linhas. Você vai descrever como é a paisagem aonde você mora ou próximo dela. Aí você vai dizer que predomina mais elementos da natureza ou predomina mais elementos do homem. Vai depender da localidade que você mora. Se você mora numa área mais agrária, claro que vai predominar mais natureza. Se você mora numa área mais citadina, claro que vai predominar mais aspectos de urbanização, de apartamentos, de prédios, avenidas e etc. E a quinta questão vocês irão desenhar. Coloquei 4 exemplos para vocês. Uma, na letra A, paisagem geográfica cultural. Claro que a paisagem geográfica é modificada pelo homem, mas tendo um atributo, que é a cultura, dando um significado próprio. Como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, paisagem geográfica cultural, Cristo Redentor, carregando símbolo da fé humana, do cristianismo, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Outro exemplo aqui também, ó, das favelas, das metrópoles. Outro exemplo aqui, ó, de uma cidade do Oriente Médio, carregando também o símbolo da religião islâmica. Então, vocês irão desenhar um exemplo de paisagem como essa. Na letra B, paisagem geográfica histórica piauiense. Podemos citar o exemplo de Oeiras, ou o próprio exemplo da cidade histórica da cidade onde vocês nasceram. Observe, ó, elas carregam casarões, símbolo de construções de época. Então vocês vão exercitando isso aí, vão procurando. Por exemplo, Ouro Preto em Minas Gerais, a pecuária piauiense, os casarões, ó. Interessante esse aspecto aí. Na letra C, paisagem natural existente no Piauí. Posso citar o exemplo do Encontro dos Rios, aqui em Teresina. Posso citar o exemplo do Delta do Parnaíba, do Cânion do Rio Puti, de 7 cidades, São Raimundo Nonato, os parques ambientais. Então existe vários, a cachoeira, cachoeiras, 7 cidades. Então vocês vão representar um aspecto piauiense, né? Natural piauiense, e uma paisagem natural existente no Brasil. Então são várias. De preferência, correção aqui, Brasil com maiúsculo, né? Então, de preferência que não seja piauiense, como vocês já citaram aqui, né? As paisagens, ó, as araucárias, o Pantanal, as cataratas do Foz do Iguaçu, exemplo, ó, da Amazônia. Então vão procurando que vocês vão ter um acervo muito grande de paisagem. Então, pessoal, por enquanto é isso. Exercitem aí o conceito de paisagem, que na outra aula iremos trabalhar outras categorias de análise dos conceitos geográficos, como nação, povo, estado, fronteira, e iremos exercitar algumas atribuições e diferenciações do conceito de paisagem. Tranquilo? Então, bons estudos, bons exercícios e até a próxima.